Oiê, muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos fazer um pão de ló, uma massa branca de pão de ló, para depois nós fazer um bolinho de brigadeiro muito gostoso, tá? Que combina perfeitamente com o pão de ló. Para fazer o nosso bolinho, eu vou estar fazendo na forma aro 15 e 10 centímetros de altura. Essa receita ela dá certinho para essa forma. Então, cuidado se a sua forma é aro 15, mas é 8, provavelmente vai dar problema, vai derramar no forno, tá? Então, é preferível para testar essa receita numa aro 20 daí, tá? Se for de 8 centímetros. Mas ela dá certinho para 10 centímetros, aro 15. E o que eu faço? Eu não unto a forma, tá, gente? Quer untar, pode untar, não tem problema. Só que não vai ficar igual. Por quê? Eu uso só um papel manteiga no fundo, tá? Eu recorto o papel manteiga, eu boto aqui, risco e recorto. Coloco lá no fundo, tá? Não unto nada. Nem no fundo eu não unto. Só boto papel manteiga. Ou se não tiver o papel manteiga, o papel toalha, tá? Que é os guardanapinhos. O papel toalha, o guardanapinho culinário também cumpre muito bem esse papel, tá? Esse papel. Né? Ficou bem engraçado agora. Ok. A forma tá aqui preparada já. Eu vou ligar o forno e vou falando com vocês, tá? Porque o forno ele tem que estar já na temperatura de 180 graus. Então eu vou ligar o meu forno e vou deixar ele lá esquentando. Isso é importante, tá, gente? Começou a preparar os ingredientes, já liga lá o forno. Como é que eu asso? Eu asso a 180 graus aqui. Cada forno é um forno. Você tem que conhecer o seu forno. Porque pode estar desregulado e tu pode fazer tudo certinho. Mas pode afundar no meio, pode ficar cru, pode ter vários problemas de acordo com o seu forno. Então você vai ter que fazer um teste do jeito que está sendo feita a receita aqui. Se der algum problema e tu sabe que tu fez tudo bem certinho, aí geralmente é o forno, tá? Outra coisa que eu vou falar, porque eu senti diferença, tá? É na marca da farinha de trigo. Para pão de ló, que ela é leve, eu senti diferença. Por exemplo, tá? Eu usei a Marinês e a Marinês ficou pesado meu pão de ló. E daí eu uso para essa receita a Pão Fácil, tá? Eu não tenho nenhum vínculo com marca nem nada. Só tô falando porque fez diferença para mim. De repente, às vezes fica um pouquinho pesado, troca de marca a farinha, tá? Dá uma experimentada. E é bom fazer experiência, a gente está na cozinha para fazer experiência mesmo. O que nós vamos utilizar então? Gente, é 115 gramas, é tudo pesado na balança, tá? Eu acho que é muito importante na parte de confeitaria ter a balança. Desde o início vai ter que comprar. Tem as balanças a partir de 20, 25 reais, que elas pesam em gramas e elas são, elas salvam a receita, tá? 115 gramas de farinha de trigo já peneirada aqui, tá? Eu já peneirei, já passei na peneira para ficar prontinha para mim usar. Eu tenho 115 gramas também de açúcar, açúcar refinado, tá? Pode ser o cristal? Pode, tá? Mas eu indico, dá para fazer? Dá certo? Dá. Bate um pouco mais lá para desmanchar bem o açúcar, mas o ideal é o refinado mesmo, pro pão de ló. E eu tenho 215 gramas de ovos. Então, não é 4 ovos, 5 ovos, 3 ovos, tá? Pesa os ovos, 215. Se passar 2, 3 gramas, não tem problema. Agora, se passar mais de 10 gramas, por exemplo, já vai dar diferença. Então, pesa. Aqui, pra mim, deu 4 ovos e meio. Então, aí tá a diferença. Ó, se for botar pra completar, complete com a clara, tá? Deu 4 ovos e meio, por isso que eu tô dizendo. E os ovos não eram nem grandes e nem pequenos, eram médios, tá? 215 gramas de ovos, 115 de farinha e 115 de açúcar refinado. Eu vou precisar também de uma espátula para depois eu terminar de misturar lá a farinha, tá? E vamos começar, então eu vou já começar aqui. Já vou adicionar os ovos aqui na minha batedeira e já em seguida eu vou adicionar o meu açúcar, tá? Eu vou bater os meus ovos com o açúcar. Eu vou fechar aqui, vou ligar na velocidade 1 para misturar e vou subir para 2, para 3, para 4 e vou deixar na 5, tá? Eu vou deixar
deixar bater bem e vou mostrar o ponto. Cris, então tá bom. Eu dei só mais uma batidinha aqui para ter certeza, tá? E tá beleza, tá? Agora como é que eu boto essa farinha, Cris? Então a batedeira vai me dar aquela ajudinha, porque eu sei que eu não posso bater demais a farinha lá, porque ela vai desenvolver o glúten, o meu pão vai ficar pesado, tá? E aqui a gente não pode demorar muito. Eu vou ligar no fraquinho e vou botando no meio, no centro, o mais rápido que eu puder, tá? Ajudou a dar uma misturada lá? Beleza. Ok? É só para me dar uma ajuda. Eu não quero que ela bata aqui, porque senão todo o meu trabalho de airar a minha massa, eu vou perder nesse momento. Claro, ficou farinha aqui em volta, tá? Ficou farinha em volta. Aí eu vou usar a minha espátula, e preferencialmente nesse caso é a espátula mesmo. E eu tô posicionando aqui na outra câmera para pegar os detalhes, tá? E eu vou usar a minha espátula e vou misturar dessa forma, ó. Tentar encontrar aqueles grumos de farinha que ainda fica. E eu não quero perder a leveza. Então nessa parte aqui, eu prefiro fazer com a espátula. Eu acho que deu muito mais certo, tá? Vou juntando lá do fundo para ver se não tem mais nada. E vi que tá bem misturado, bem uniforme. E ela tá pronta. Eu vou levar para minha assadeira. Vou dar uma emparelhada. E já vou levar para o forno que já está pré-aquecido em 180 graus. Aqui no meu forno, e eu já digo assim, aqui no meu forno, eu asso essa massa em 35 minutos. Mas eu também sei que a temperatura do ambiente e tudo, muita coisa interfere. Então, quando chegar lá 30 minutos mais ou menos, eu vou lá e vou dar uma olhadinha. Eu vou acender a luz do meu forno e vou dar uma olhadinha. Tá? Aqui eu vou dar uma alisada, uma emparelhada. Pronto. Eu vou tirar isso aqui, ó, para não queimar aqui na minha forma, tá? Para não vir aquele cheiro de queimado. Se eu sujo a forma, eu gosto de limpar aqui nas beiradinhas porque fica aquele queimado, tá? Vou levar lá, tá? Me deu aqui, ele coloquei no forno pré-aquecido e coloquei na temperatura e coloquei no tempo de 35 minutos, porque eu sei que aqui no meu forno é mais ou menos esse tempo que leva para assar ele, tá? Voltamos com o nosso pão de ló, já tá assadinho, como eu disse, ele dá a forma certinha de 15, tá? De 15 de diâmetro por 10 de centímetros de altura. E é normal ele baixar um pouquinho, às vezes ele fica retinho, às vezes ele baixa um pouquinho, mas é pouca coisa, tá? Acho que dá pra ver. Então a gente vai fazer esse trabalho aqui, ó. Vai fazer a volta aqui, tá? Ao redor do nosso pão de ló. Para soltar a lateral do nosso pão de ló. Até fazer toda a volta. Ok? Eu tenho um disquinho, no caso aqui é de isopor, que é só para posicionar aqui para eu poder virar, tá? Vamos ver então como é que ficou o nosso pão de ló. Ele sai facinho, é só puxar, tá? Ó, note que ele já estava suando embaixo, tá? Então a gente não quer que ele fique suando, porque quanto menos contato com umidade, com água, melhor, tá? Durabilidade tem tudo a ver com isso. Agora o que eu faço, Cris? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, por que eu não gosto de untar nas laterais? Quando eu unto, ó, dá pra ver como ele ficou. Quando eu unto, ele não fica retinho dos lados, porque ele começa a subir o bolo e começa a assar e vai desgrudando sozinho. Então, essa parte, que agora eu já posso virar aqui, ó.
Aqui tem o papel manteiga embaixo, eu vou deixar. Eu só vou tirar quando eu for montar ele, tá? Ó, pode ver que não ficou grudando, pegando, tá? Porque ele assou corretamente. Geralmente quando fica pegando aqui, nem sempre é por ter muito açúcar na massa, tá? Às vezes é por realmente não assar direito e forno desregulado, como a maioria dos casos. Agora eu preciso que ele esfrie por completo, tá? Bem frio, porque se eu ensacar ele, se eu embalar ele com ele morno, ele vai umedecer dentro do saquinho, vai criar vapor e a validade dele já era, tá? Então esperamos esfriar bem e levamos para a geladeira. Aí amanhã ele vai estar bem melhor, mais firme, mais estruturado para nós poder cortar as fatias. Posso cortar hoje? Tenho uma encomenda de última hora ou tenho pressa de fazer? Deixa esfriar bem e daí tu faz as fatias e pode montar, tá? Mas o ideal é tu fazer o pão de ló num dia e montar no outro. Até a próxima aula. Oiê! Bem rapidinho, passando aqui para dar um recadinho para você que tá inscrita. Se você não tá inscrita, já se inscreve, tá? Para quem tá inscrito aqui no meu canal, tem uma oportunidade incrível, gente, que é o PAP, que é o Pasta Americana na Prática. É um curso de pasta americana com muitas aulas para vocês, que tá de 147 por R$37. Se você quer aproveitar, sabendo, né, que um docinho que a gente tem um custo de 1 e pouco, R$2 no máximo, a gente pode vender por 15, 16, 20, 25, se eu fosse você, eu aproveitava. Foi assim que eu fui migrando aos poucos para pasta americana e, gente, vale muito a pena, porque o lucro é absurdo nesses doces decorados. Eu vim aqui fazer esse convite para você, é só para quem é inscrita no canal, para quem assiste meus vídeos, é super exclusivo, mas você pode aproveitar. Se inscreve no canal se não é inscrita e vai lá no link da descrição, que daí você vai conhecer tudinho sobre o PAP, tá? Que é o Pasta Americana na Prática. Um beijo.